Bora então, nação. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque agora há pouquinho terminou a entrevista, né, do agora, né, pré-candidato ainda, né, Marcelo Marques, à presidência do Grêmio. Marcelo concedeu uma entrevista lá para os guris do futebol Alegria do Grêmio, Bagé, Diogo Rossi, o Fabris, o pessoal da Rádio Imortal, todo mundo lá entrevistaram o Marcelo Marques. A gente já repercutiu aqui a entrevista do Denis Abraão, já repercutimos aqui a entrevista também do Paulo Calef, que foi a primeira, e hoje foi a vez do Marcelo Marques. Bom, o Marcelo, o que eu posso dizer pra vocês do que eu vi da entrevista, acredito que a grande maioria viu também, o Marcelo parece ser um cara muito estruturado pela sua própria posição pessoal, né? Ele é um empresário. Então, ele parece ver no Grêmio um planejamento empresarial. Ele fala muito sobre o foco principal ser o futebol, tá? E isso ele deixou muito claro desde o início, mas ele tem uma estrutura do Grêmio, uma estrutura de trabalho que ele foca muito no empresário, muito mais no empresarial, ou seja, tudo muito bem organizado. E isso não é uma crítica, tá? Não entenda isso como uma crítica. Eu acho isso muito importante, inclusive, porque hoje os clubes estão cada vez mais organizados. Os clubes estão cada vez mais tendo a necessidade de ser profissionais, de serem clubes, no caso, que tenham uma metodologia de trabalho que o mercado entenda que é uma metodologia, no caso, que se sustente. E o Marcelo, ele parece ter mostrado isso, pelo menos, nas suas falas e principalmente na apresentação que ele fez. Eu até trouxe aqui uma das telas que ele apresentou na entrevista lá pro Bagé, e a gente tá vendo aí esse plano que o Marcelo entende como um bom plano. E a gente vê, por exemplo, ali, ó, abaixo do presidente, os 6 vices que o Marcelo pretende ter com ele, tá? Os 6 vices ali, onde cada um teria uma função, e essa é uma coisa que me chamou a atenção. O Marcelo, ele não quer ter um vice por ter, ele quer que cada um cuide de uma função. Por exemplo, o Rodrigo Roman vai ser o cara da estratégia e a visão do clube. Aí ali tem um ainda que tá sem nome, que ele diz que tá negociando, tá conversando. Aí tem o Luciano, que no caso esse que ele ainda está conversando seria para cuidar da arena, do patrimônio do clube, né? Luciano Brasil, promotor de justiça, seria no caso ali para cuidar do jurídico. Aqui me chamou a atenção esse aqui também, tá? O Gaúcho da Geral, que cuidaria no caso da experiência do torcedor com o clube, da situação do torcedor, dessa aproximação, o que o torcedor precisa, o que ele está sofrendo, como é que o torcedor vai tratado muitas vezes. Então seria esse elo, né, do torcedor com o clube. Então o Gaúcho da Geral cuidaria desta área, vamos dizer assim. O Rigo seria do marketing, do comercial, né? E o Antônio Dutra Júnior, o vice-presidente de futebol. Ou seja, cada vice do Marcelo teria uma função, tá? Teria uma função, seria, no caso, um vice que naquela reunião tradicional de segunda-feira, que acontece aquela reunião para falar sobre os problemas do clube, discutir, cada vice traria no caso a visão da sua função no planejamento do Marcelo. O Marcelo, ele falou que ele pode ajudar muito no futebol pela sua experiência profissional. Ele acredita que isso seria uma situação que ele poderia contribuir. Já logo na arrancada da entrevista, eu vou abrir aspas aqui porque ele fez uma promessa ao torcedor. Ele disse, ó, garanto pra vocês, o Grêmio estará no Mundial de 2029, que é o próximo Mundial de Clubes. Ou seja, ele já fez uma promessa ao torcedor. O Grêmio que ele deseja não será milagroso. Ele não vai chegar injetando dinheiro e fazendo milagre. Não. Ele pretende, por óbvio, ajustar as contas. Se for necessário colocar, ele vai fazer investimento, mas não é essa a ideia. Ele não quer chegar como um milagre colocando dinheiro e tudo mais, aporte daqui, dali. Não. Até porque o Grêmio não vai sempre receber esses aportes. Ele vai ajudar, sim, no que for preciso. Se tiver uma necessidade, no caso, para equilibrar, para poder dar um respiro, para montar a equipe. E ele prometeu, inclusive, um time competitivo, times competitivos, né? Todo ano. Mas
ele não é o cara do milagre. Ele é o cara da organização. É assim que ele quer ser conhecido. Ele não vai chegar fazendo milagre. É um projeto de Grêmio a longo prazo, que vai começar com ele. Sim, vai começar colocando dinheiro se for necessário. Sim, ele vai fazer isso. E aí daqui a sei lá quantos anos, aí ele vai receber sem juros e tudo mais. Tanto ele como o Celso Rigo também está nessa parada com ele. Os dois vão colocar dinheiro se for necessário, mas não como um milagre. Não vai ser os caras que vão chegar injetando todo o dinheiro em cima para o Grêmio fazer time. Não, não é assim também. Ele vai ajudar, mas ele quer organizar, ele quer estruturar o Grêmio para que o Grêmio caminhe com as próprias pernas. Ele disse que hoje, sem dúvidas, o Mano é o treinador dele, tá? Então o Mano muito provavelmente segue, mas ele deixou claro, ó, o futebol é dinâmico, né? O Mano, ele não precisa necessariamente ser campeão, mas hoje o Mano é um cara que se encaixa no que ele vê de futebol, porque ele não acha que o futebol seja todo faceirismo, por exemplo, do Diniz. Ele não gosta de futebol muito faceiro, né? Como o Diniz faz, mas também não precisa ser um futebol tão retranqueiro como o Celso Roth. Então ele gosta muito do Mano, porque o Mano fica ali no meio termo, tá? Enfim, aí chegamos ao ponto principal, que é o ponto Arena. Porque momentos antes da entrevista saiu algumas informações, até foi a Band que largou essa informação, de que o Marcelo havia comprado a Arena. Essa informação, de acordo com o próprio Marcelo, não é verdadeira. Tá? Ele disse que se reuniu sim com os gestores das empresas que hoje detêm parte da Arena. Isso foi até num churrasco, segundo ele, antes até da entrevista com o Duda Garbi. Quer dizer que quando ele foi para a entrevista ele já tinha um embasamento, porque ele já tinha conversado com esses caras, ouviu deles, a versão deles, no caso, sobre esta situação da Arena, porque até então a gente só tinha o lado do Grêmio, ouviu destes empresários a situação da Arena e tudo mais, que a Arena não é não é uma, como é que eu posso dizer para vocês? Não dá lucro. Né? A Arena não é um instrumento de lucro para eles. Para eles é negócio. Eles têm o dinheiro, investe daqui, tira dali, bota aqui, mas não é um instrumento que dá lucro. Ele falou muito na visão empresarial, por isso que eu digo para vocês, ele traz muito essa visão de empresa. E a Arena, de acordo com o que ele está relatando, que estes gestores atuais da Arena relataram também, a Arena não é um ambiente que traz um negócio que dá lucro. E que eles até estão esperançosos que ali na frente isso pode mudar. Mas, o Marcelo deixou muito claro que está negociando, sim, a compra da Arena. E que a partir da compra da Arena, a partir da compra, né, do estádio, esses embrólios jurídicos que existem, eles vão se resolvendo, eles vão se desamarrando, né, que é o que muita gente defende, que por ter muitos embrólios jurídicos, a situação seria complicada e até não poderia sair do papel. Segundo o Marcelo, não é assim. A partir da compra da Arena, isso vai se desenrolando, né? Ele garantiu que as negociações estão em andamento, que não está fechado, tá? Até porque o dia que fechar esta contratação, aí tem que ser feriado no Rio Grande do Sul. Então, o dia que ele conseguir fechar essa contratação, ele próprio ou em nome do Grêmio, aí tem que ser feriado. Só que tem um detalhe também importante, tá? Ele quer fazer isso antes da eleição. Ele não quer esperar até a eleição para fechar essa compra. Se possível, ele quer comprar antes. A negociação está muito avançada, de acordo com ele, mas ainda estão conversando, ainda estão faltando algumas situações, tá? Ele não pode falar em valores, porque há ainda situações que são confidenciais, mas as conversas estão acontecendo. Bom, é um resumo da entrevista do Marcelo Marques, como eu disse para vocês. Tá lá no canal do Bagé, tá lá no canal da Rádio Mortal. Se tu tiver um tempinho, vai lá. Foi 2 horas e 40 minutos de entrevista. Uma entrevista bem bacana, mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo o que tu acha de Marcelo Marques, então o candidato à presidência do Grêmio. Já falamos aqui sobre o Calef, já falamos aqui sobre Denis Abrão e agora Marcelo Marques, o dono da Marquespan. Tá bom, gurizada? Bom, quero avançar com vocês para falar sobre outras 2 situações. Te inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, que é sempre muito importante a tua participação. Eu quero falar com vocês sobre uma proposta que o Grêmio aceitou por um meia.
O Karabag do Azerbaijão fez uma proposta pelo meia Gabriel Silva, tá? A oferta não envolvia valor, apenas a divisão dos direitos econômicos do jogador. O Grêmio ficaria com 25% e o Karabag, é o nome do time, ficaria com o restante do passe. A direção do Grêmio aceitou. Quem não aceitou foi o próprio jogador, que recusou a investida e o negócio acabou não avançando. Mas o Grêmio aceitou e tinha aceitado então a proposta do Karabag pelo Gabriel, mas essa negociação não foi adiante pelo próprio atleta. Informação do colega Caliel Dornelles. Para encerrar, o Grêmio tem um jogo treino marcado contra o Aimoré. Vai acontecer na semana que vem, tá? A gente já tinha conversado sobre isso. O Mano queria fazer um jogo treino além do jogo da final, né, da Recopa Gaúcha. O Mano, a pedido do Mano, no caso, esse jogo treino vai acontecer na próxima quarta-feira à tarde. O horário ainda não ficou definido e é o jogo que vai anteceder, né, o confronto lá do dia 8, que é contra o São José, na Arena, né, às 7h30, um jogo, um horário, um dia terrível, uma terça-feira, 7h30 da noite, imagina? Que coisa, né? Que coisa. Parabéns para a federação que fez essa ADA, né, num espaço gigantesco de calendário. Os caras conseguiram fazer isso, mas não tem que esperar muito. Mas enfim, dia 8 de julho, a final então da Recopa, terça-feira, isso, às 7h30 da noite. É isso, só confirmando aqui, 8 de maio, é isso aí, terça-feira, 7h30 da noite, na nossa arena final contra o São José. E depois, claro, lá no dia 13 já é o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, já é a volta do Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira que vem, à tarde, o horário ainda não foi confirmado, esse jogo treino aí contra o Aimoré no CT Luiz Carvalho, tá bem? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tô te plantando qualquer notícia, eu te trago por aqui. Um grande abraço e até a próxima.